você confiar em político, meu irmão, você vai se arrepender amargamente. Quem confiou em político nos últimos... Mas, inclusive, eu acho que esse é o fator de sucesso dos judeus na história da humanidade. Tem nada a ver com QI. Eu acho que o fator dos judeus na história da humanidade de sucesso, eles confiavam mesmo nos governantes nos estados? Ou eles eram suspeitos de ser exterminados mais uma vez? Isso, pois é. Eles eram céticos ou confiavam integralmente nos estados? Rapaz, o judeu que confiou integralmente no estado da década de 30 na Europa, na Alemanha, se deu muito mal, não é isso? Sim. Pois é. A minha mensagem é semelhante do judeu pessimista da década de 30. E eu acho que o que vai acontecer com a gente, com pessoas que têm Bitcoin, com pessoas que querem ser livres nos próximos anos, vai ser semelhante ao que aconteceu com os judeus na década de 30. Só que naquela época não tinha reconhecimento facial e nem localização de GPS 24 horas por dia. Eu acredito que dentro de 20 a 30 anos, cada bebê vai sair com um chip localizador, como já tem gente pagando pra botar em filho de 2, 3 anos em osso, não é isso? Não vi isso daí, não. Não duvido, mas não vi isso daí, Se você fosse um bilionário, você ia querer ter a localização 24 horas implantada no seu filho? Não. Você não? Você queria que ele sequestrasse? Como é que você ia atrás dele? Cara, é porque, bom, Sim. se eu fosse um bilionário... Pessoas que já foram sequestradas de sua família, você ia ficar dando sopa com o seu guri. Como é que você ia localizar o guri? Você meter dentro do osso, mas quando o cara vai tirar um negócio desse que não fica cicatriz nem nada, ele faz na junta. Sim. Porra, cara, é que eu acho um pouco de invasão fazer isso no meu filho. Ah, você prefere perder ele pro sequestrador? Não. É que você tá levando pro extremo de novo, Isso vai ser porra. obrigado. Isso é facultativo. Não vai tender a ser obrigatório. O governo... Já sai uma criança sem CPF do hospital hoje em dia? Pois é. Antigamente CPF te tirava com 14 anos, não é isso? Não existe mais nem certo nascimento sem CPF, né? Pois é. Assim, eu entendo... Controle estatal. Eu entendo. Bolsonaro avançou mais o controle totalitário chinês do que qualquer governante no Brasil. Hoje em dia, há serviços públicos que você só faz sendo escravo gold, fazendo total submissão de características faciais e corporais. Isso é absurdo. Isso é uma invasão absurda. E foi promovido no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro avançou mais as pautas de desarmamento e totalitarismo do que qualquer governo do PT. A única oposição real é Bitcoin. Qualquer coisa fora isso é colaborar com o regime. Mas assim, pra trabalhar no Estado, tu precisa de todas essas paradas. Eu tiro também. o poder deles, eu não aumento o poder do governo. Eu sirvo ao Estado, à lei, e não ao governo. O governo são as pessoas que estão no comando do Estado, né? Eu sirvo à lei. Teu problema não é o Estado, então. São as pessoas que estão ali comandando. O Estado é uma instituição satânica. Qualquer Estado é uma instituição que existe e se justifica como o monopólio da violência. Iniciador da violência. Ele é a instituição que justifica a sua existência para ter o monopólio da iniciação de violência. Não é isso que é o Estado? E ainda assim tu trabalha no A Estado. iniciação de violência é divina ou satânica? É satânica, vai. Já você quer pra usar esses termos. Mas tu trabalha no Estado, porra. Pois é. Agora, eu, pessoalmente, não tenho que tomar nenhum ato satânico, né? No dia que eu tiver que violar alguma lei natural, alguma lei de Deus, eu prefiro morrer. Eu perco meu cargo, eu vou dizer sinceramente, eu não vou fazer. Agora, eu faço aborto no meu trabalho? Eu faço aborto? O que eu faço é devolver carro de gente que foi roubada, é colocar criminosos, obter provas pra manter e colocar criminoso na cadeia fazendo DNA, não é isso? Você tem mãe viva? Tem. Se for preso agora por pedofilia, ela vai acreditar em você? Minha mãe? Sim. Vai. E se aparecer um DNA de seu sêmen dentro da criança, ela vai acreditar em você? Aí complica pra caramba, não é isso? Mas por quê? Mas então, primeiro tem que me isso que eu tô explicar dizendo. por que esse O meu exemplo. meu trabalho é trazer provas materiais que vão satisfazer a sociedade e até mesmo a família do acusado se ele é culpado ou inocente. Tá. Uma decisão judicial ela pode ser livremente motivada em qualquer coisa, inclusive em coisas que não são reais, que estão nos autos, são apenas formais, não é isso? A decisão, os meus exames lá de pólvora combusta, o meu exame lá de DNA, as provas que eu produzo lá, elas são subjetivas ou objetivas? São objetivos. Aumenta ou diminui a justiça, o critério, a base de verdade na atribuição de justiça? É isso que eu faço. Por que tudo pra Eu tu sirvo a verdade. é isso ou isso só? Só tem duas opções. É isso, mas é isso. O trabalho do perito criminal, que é trazer um critério objetivo ao julgamento das persecuções criminais, ele afasta ele afasta a justiça da verdade ou ele aproxima a justiça da verdade? Ele aproxima. É isso. Eu sirvo a Deus. Tudo bem. Devolver coisa mas de alguém o que foi Estado roubado. não é satânico? Devolver um caminhão de alguém, de um caminhoneiro, é devolver 90% da renda do cara, não é isso? Quando o caminhão é a fonte de renda do cara e rouba um caminhão, acabam as Não, normas... mas isso nem é discussão, porque esse é o isso. teu trabalho mesmo. Se você tem que perguntar se fazer eu não essa sirvo a Satanás devolvendo o Porra, caminhão ao caminhoneiro... Mas você não tá no... O Estado não é imoral? A existência de um Estado que inicie violência contra pessoas inocentes é imoral. Qual Estado que não inicia violência contra pessoas inocentes? Pois é. Na Bíblia, no deserto, o Satanás ofereceu os estados a Jesus, né? Isso ele não disse que não era dele, né? Ainda assim, tu serve o Estado. Eu sirvo a lei de Deus. No dia que... No Estado, que é satânico. O Estado faz muitas coisas que não são segundo a lei de Deus, mas nunca me mandou fazer nenhuma dessas coisas. Mas o você Estado tá promove aborto? mancomunado com os caras. O Estado promove aborto? Quem faz as leis?
As leis de Deus, elas são Não, as absolutas. leis do Estado. As leis do Estado são feitas por políticos, que normalmente são vagabundos, né? Satânicos. Qualquer um Satânicos. A maioria, sim. E você... Alguns têm boas intenções, Quem mas a fez maioria as leis absoluta... que tu segue? O quê? Quem fez as leis que tu Deus. segue no teu trabalho? Deus. Se qualquer lei que tiver no meu trabalho que violar as leis de Deus, eu não vou cumprir. Foi Deus Tá. que fez as leis. Deus disse que é pra devolver a coisa da vítima que foi roubada. Tá bom. Deus disse que o pedófilo tem que ser condenado, que tem que ter provas pra condenar alguém ou não? Deus disse que o assassino tem que ir pra cadeia ou não? Não, tudo bem. Ou não? Sim. Eu sirvo a lei de Deus no meu trabalho. Eu acho que o teu Sim. trabalho existiria, inclusive, se não houvesse Estado, As certo? pessoas pagariam, né, pra você dizer. Pagariam. Mesmo que aparecesse um carro roubado amanhã na esquina, ia ter 10 caras dizendo que o carro é meu, alguém ia ter que dizer de quem é o carro, não é isso ou não? Certeza, sim, Hein? claro. O teu trabalho existiria num cenário que não existisse Estado, com Acredito que certeza. sim. Inclusive, Com nos certeza. Estados Unidos tem muito polícia voluntário, o cara não recebe nem salário, né? No Brasil, na época do Império, que era uma época mais moralizada desse país, existia muito juiz e policial Caralho, era voluntário mais da Guarda moralizado? Nacional. Era mais moralizado mesmo? Interna e externamente. O imperador chegou, o imperador Dom Pedro II foi um dos caras mais populares do mundo. Tudo bem. Porque, Ó, o assim, Lula é popular pra caralho também. quê? Lula também, é bem visto pra caralho no mundo. depende das pessoas, né? Ah, mas De aí que o tipo Dom de Pedro pessoas. também, porra. Também depende. Como é? O Dom Pedro também era bem visto dependendo das pessoas, Ele era né? bem visto pelos cientistas, pelos grandes cientistas, Tem um pelos grandes... monte de grande cientista que gosta do Lula, cara. Rapaz, eu não conheço um, você pode me citar? Olha, eu já conversei com alguns aqui, por exemplo, Paulo Artacho. Nunca ouvi falar. O que é que esse cara desenvolveu? Qual foi a coisa útil que esse cara desenvolveu pra humanidade? Nunca ouvi falar. Depois a gente conversa sobre Eu isso. acho que ele não é grande cientista, não. Mas- Geralmente são fraudes. As pessoas que apoiam a mentira, geralmente também são mentirosos, não é isso ou não? Hein? Eu nunca vi nenhum grande cientista apoiando o Lula, não. Eu nunca vi. Eu não sei se pode ter acontecido. Tudo bem, eu não mas sei, tudo não. bem. Mas vamos lá. O Sim. ponto era o seguinte: Sim. se tu trabalha no Estado e tu Sim. recebe dinheiro de imposto, isso é moral ou imoral? Rapaz, eu não vejo problema nenhum com isso, porque eu não recolho imposto. Eu não tomo dinheiro da mão de ninguém. A maioria, inclusive, dos impostos, como a gente conversou aqui, as pessoas estão pagando voluntariamente, né? Os caras estão pagando. A maioria das pessoas estão no escuro. Aristóteles e Platão demonstraram formalmente, séculos antes de Jesus nascer, que a maioria das pessoas são escravos pela própria natureza. Eu não tô aqui pra falar pra maioria, não. A maioria das pessoas não vai Jesus é claro sobre isso. A maioria das pessoas vai pro céu ou pro inferno. Segundo a Bíblia, pro inferno. Isso. A casa de meu pai é como o casamento do filho do rei, meu irmão. A maioria vai pro inferno. Eu não tô aqui falando pra maioria, não. Eu tô falando aqui pra 2% de produtores que não querem continuar pagando por parasitas. Você não quer sustentar parasita, você quer garantir que seu dinheiro não vai pra igual o não da Pernambucanas lá, que é empregada dentro de casa, a justiça diz, não, é minha companheira dela e o filho dela é filho afetivo. E aí ficaram com 100% do patrimônio da mulher lá. Nada. Se você não quer dar dinheiro a juiz, promotor, delegada que promove, estimula e dá andamento a falsas acusações de Maria da Penha, de estupro, você não quer financiar castração infantil, você não quer financiar aborto, beleza. Sua única alternativa é comprar Bitcoin. Se você tiver ações, se você tiver imóveis, se você tiver tesouro direto, considerando isso como um investimento, ou seja, fazendo isso de maneira facultativa, você está voluntariamente dando dinheiro como os clássicos chamavam lá, ao Leviatão, monstro, não é isso? Que tem que ser limitado. Se ele não for limitado, o mal que ele pode fazer é infinito, né? Mas o bem que ele pode fazer é extremamente limitado. O mal que ele pode fazer é infinito. E o principal livro do professor Olavo, O Jardim das Aflições, é exatamente a descrição do grande problema do século XX, que é o crescimento exponencial do Estado. E o que Lula está fazendo no Brasil hoje é exatamente o que a maioria da população brasileira pediu. Eu não sei se as eleições foram legítimas ou não, se houve fraude ou não, né? Se o mensalão, o radiolão, a censura, isso aí prejudicou as eleições. Se passar uma lei dizendo que a voto tem que ser impresso, o cara lascar a lei e não botar isso. Eu não sei se foi lícito ou ilícito. Mas a maioria das pessoas no Brasil querem mais ou menos gasto público. A maioria das pessoas no Brasil acham que o governo tem que ou não controlar a educação. A maioria das pessoas no Brasil não querem mais concurso, não querem mais aumento, não querem aumentar o salário mínimo, então quer tome, meu irmão. Não é assim que se dá na Bahia, quer tome, não é isso? É isso que a galera vai receber. E assim a gente mantém um... Pois é. É mais fácil ser o macaco que quer mudar de árvore ou mudar a árvore de lugar. Se a maioria da galera quer se jogar do abismo, você vai ficar na frente, você vai ser pisoteado. O que eu tô dizendo aqui é exatamente isso. Você não vai salvar o país. Quem quer mudar o mundo normalmente não faz a cama em casa, bicho. Não resolve a vida dele e da família. Você pode resolver a sua vida e da sua família. Se eduque. Mais importante de comprar Bitcoin é estudar Bitcoin. Vá lá, minhahonra.net, bitcoinblackpill.com e você vai ter um roteirinho lá. Se você tem tutoriais infinitos de graça do Bitcoinheiros, tem um livro de graça ditado, PDF, o que você procurar na internet você vai encontrar. Informação minha eu te dou infinito de graça. Eu só cobro por tempo. O que você vai encontrar no site lá no Minha Honra é Alan, uma equipe de pessoas que vai estar 24 horas respondendo o seu e-mail, respondendo sua ligação, te orientando pra você não fazer merda, não é isso?
Importante, né? Porque é de fato uma parada que as pessoas não Existe conhecem, um grau de não sabem como complexidade. funciona. As famílias, países e pessoas que ignoraram a energia elétrica há 200 anos foram obliteradas? As empresas, países e famílias que ignoraram a internet há 20 anos foram obliteradas? Se eu chegasse pro dono da Insinuante há 20 anos, se você não tiver um site de se fuder, a Insinuante vai falir. Ele ia dizer o quê pra mim? Você tá maluco, né? Se eu chegasse há 10 anos pra um banqueiro, só vai ter um aplicativo que vai ter mais cliente que o Banco do Brasil. Quer dizer, você é maluco, não é isso? Eles não sabem nem que é um aplicativo, né? Pois é. Não, há 10 anos já tinha uns caras que sabiam, não é isso ou não? É, sim. Isso.